bem, gente? Eu vou falar um pouquinho agora sobre as ações de Via Varejo. Vamos começar aqui pela Via Varejo. Uma questão legal para você começar as suas análises é sempre antes de entrar aqui pelos fundamentos, números, gráficos e tudo mais, entender um pouquinho do negócio da sua empresa, né? E um bom lugar para começar é o Google, que pode te dizer muita coisa sobre a empresa, né? Via Varejo é uma empresa de comércio varejista brasileira, fundada em 2010, responsável pelas lojas das bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio e das suas respectivas lojas virtuais da fabricante de móveis Bartira, além de ser administradora do site de e-commerceextra.com.br. Então, a partir daí, você já começa a ter uma noção aproximada do que é a empresa. A empresa é muito mais do que uma cotação, galera. Aquele número, esse número que aparece aqui, ó. Normalmente a galera fica fissurada nos gráficos e acaba esquecendo de dar uma olhada de qual é o negócio principal da igreja. Às vezes eu falo com a galera lá no grupo, né? A gente tem no WhatsApp. Eu falo, às vezes eu vou na Via Varejo, que eu tenho ações da Via Varejo, né? Eu vou na Casas Bahia, no Ponto Frio, dou uma olhada como é que está a empresa, se está tudo direitinho, se a loja está bem arrumada. De vez em quando é interessante você dar uma pesquisada na internet para poder ver como é que está, né? Então, uma questão também legal para você acompanhar e verificar a situação da sua empresa. Reclame aqui. Vamos ver lá? Casas Bahia. Vamos pesquisar apenas uma, né? Casas Bahia. Vamos ver? A situação das Casas Bahia no Reclame Aqui uma galera já fez os comentários, reclamações, 23.354 reclamações, respondidas quase todas, 842 não foram respondidas. O tempo de resposta também está ruim, que é um tempo médio de 8 dias e 5 horas para poder responder uma reclamação no Reclame Aqui. Então, quer dizer, a reputação da nossa empresa já não está lá grandes coisas, né? Índice de solução de 77% dos problemas que aconteceram com a empresa está razoável. Então, corresponde muito bem aqui a nota que ela recebeu do Reclame Aqui, 6,8 em 10, né? Uma outra, agora passando para essa questão aqui, vamos avaliar outra questão. Ela é do setor de comércio de eletrodomésticos. E se você clicar aqui nesse site aqui, ó, Fundamentos, ele é gratuito, tá, galera? Pode consultar lá, você não vai pagar nada, é só criar um cadastrozinho, só entrar lá e tá tranquilo. Ele é bem fácil de você conseguir obter alguma informação dele. Ela é do ramo de comércio. Se você clicar aqui, olha, você vai ter acesso aos principais concorrentes aqui do Via Varejo, que é a Magazine Luiza, que é de eletrodomésticos. Mas se você clicar aqui no ramo principal, no setor principal, é o setor de comércio, aí você vai ter acesso a todos os concorrentes dela. Você vai ter aqui Lojas Americanas, Magazine Luiza, Lojas Renner, Arezzo, Hipermarcas e por aí vai, tá? Só para você ver que é muito mais do que o preço de uma cotação ativo. Uma outra questão interessantíssima, importante pra caramba de você ver também. Você vai no Google, vamos lá, Via Varejo, VVAR3. Você vem aqui no setor de notícias e você vai ter aqui informações sobre a sua empresa. Você vai dar uma checada geral aqui. Tá vendo? A UBS eleva o preço alvo da Via Varejo que o filho do seu Samuel Klein, né, comprou novamente o comando da empresa, do Grupo Pão de Açúcar. Tem muita notícia bacana pra caramba, inclusive eu tenho papel e não pretendo vender tão cedo, né? Você vem aqui em finanças, tem também informações aqui sobre a Via Varejo. O Google ajuda pra caramba, gente, sobre as informações que a gente precisa ter de ações. Tá ok? Agora vamos lá para o nosso fundamentos. Você vai checar a receita da Via Varejo, né? Ela está aqui. Ela tem uma receita líquida de 6 bilhões do último balanço dela. E ela tem
ela tem, todos sabem, né, o que é receita. Receita é a capacidade que a empresa tem de gerar recursos ali, é quanto ela gera de recursos por mês. Se você não souber, o Fundamentos também te dá aqui um apoiozinho. Receita líquida é a soma de todas as vendas da empresa em determinado período, deduzido de devoluções, descontos e alguns impostos. Quer dizer, a empresa vendeu uma quantidade X, tiveram algumas devoluções, né? Lógico que, por exemplo, a empresa vendeu 1.000 geladeiras e foi devolvido X, 10 geladeiras. Você tem que tirar isso também, porque não foi vendido, né? Alguns descontos que a empresa dá na venda dos seus produtos, né? E também alguns impostos são retirados da receita líquida. É a capacidade que a empresa tem de gerar recursos, é o quanto a empresa arrecada de recursos financeiros, tirando algumas coisinhas bem pequenas, como eu acabei de ler aqui. O patrimônio da empresa também é uma questão importante a ser avaliado, de 1 bilhão e 850 milhões. O patrimônio líquido você pode entender, galera, como o que ela tem realmente de imóveis e o que ela tem de caixa e tudo que pertencer à empresa. A gente considera patrimônio líquido, é lógico, deduzido algumas questões, algumas dívidas, né? E outras questões assim que você também pode consultar aqui essa interrogaçãozinha. O que é importante você saber? Que a dívida líquida é menor que o patrimônio. Nesse caso aqui, a dívida líquida da Via Varejo está maior do que o patrimônio. Então é uma empresa que não está assim tão redondinha, não está muito legal, está devendo muito, a dívida dela está maior do que o patrimônio. Então a gente tem que abrir bem o olho, né? Se ela está tendo lucro, o último balanço teve lucro? Não, teve prejuízo. Teve um prejuízo de 154 milhões no último balanço dela. Beleza? Uma outra questão importante você verificar, passando agora para os múltiplos. O valor patrimonial por ação dela é R$ 1,42. Quanto o papel está sendo negociado? A R$ 7,84 no momento. Então, a cotação está maior do que o valor patrimonial por ação. A gente tem uma coisa interessante de você olhar também, é o ROI. Você não sabe o que é ROI? Clica aqui, olha, retorno sobre o patrimônio líquido. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio. O que é isso? Você tem um patrimônio de 1 milhão de reais. E ela ela gerou um lucro de 200 milhões. Então você tem 20% positivo o lucro dela como ROI. Porque você tem o patrimônio líquido de 1 milhão, ela gerou 200 mil de lucro, então o ROI é 20%. Nesse caso, a nossa amiguinha está com o ROI negativo, então também tem que ficar ligeiro, né? Outra questão importante, número de ações. E aí você faz uma comparação entre o número de ações, a cotação e os seus principais concorrentes, para você ter uma ideia do que está acontecendo nela. Via Varejo está envolvido em muita notícia legal, muita notícia boa, né? E por isso eu comprei o papel, embora esses números não estejam assim tão bons, né? Uma outra questão que eu gosto de dar sempre uma olhada é o preço justo, cálculo de preço justo de Graham, que eu já uso, já tem aproximadamente uns 3 anos que eu acompanho mais ou menos o preço justo de Graham. E cara, só sucesso. Até hoje foi muito legal mesmo esse acompanhamento que eu faço nas ações descontadas. Para quem não sabe o que é, dá uma lidinha no livro lá do Benjamin Graham. A Via Varejo, alguns ativos, eles não têm o cálculo de preço justo por causa de algumas questões de números que eles não alcançam. Então, o cálculo do preço justo ele não tem como ser feito. Nesse caso aqui da Via Varejo, deixa eu dar uma olhadinha. Será que eu estou fazendo bobagem? Não, calma aí, gente. Tem sim. Não, não tem não. Realmente não tem não. Eu não tenho como ter esse cálculo. Então, a Via Varejo ela não tem o cálculo de preço de Graham, né? O ROI eu já falei. E o lucro líquido por ação, que a gente vê aqui na lucro líquido por ação. Vamos lá.
Lucro por ação 0,43 negativo, não está nada legal também, beleza? Então agora vamos dar uma olhada no nosso gráfico da Via Varejo, que é o que todo mundo está esperando, né? Vamos lá ver Via Varejo, VVAR3, Via Varejo, deixa eu aumentar aqui para a gente dar uma olhada. Gráfico de um dia da Via Varejo. Uma questão que você deve se perguntar: o papel está em tendência de alta ou o papel está em tendência de baixa? Bem, deixa eu diminuir isso daqui. A gente tem claramente o papel dando uma puxada bem forte aqui, né? Ai, calma aí. Dando uma puxada bem forte de alta aqui, ó. Essa alta se deve a uma notícia que saiu no mercado da recompra, do controle da Via Varejo novamente pelo Samuel Klein, né? O Michel Klein, que é filho do Samuel Klein, comprou do Pão de Açúcar, do grupo Pão de Açúcar, e lançou a questão do banco digital da Via Varejo. E quando saiu essa notícia, o mercado precificou que a empresa ia melhorar um pouco, e por isso essa alta forte aqui. Mas aqui a gente tem uma questão que vocês podem observar aqui, ó. Aqui a gente tem um topo formado nessa região aqui, olha, de setembro de 2017 até julho de 2018. E essa região, ela funciona como uma resistência. Então o ativo veio, bateu aqui e voltou. Aqui, bateu nessa região onde nós temos esse topo aqui, porque os investidores acreditam que esse preço aqui é um preço que é o máximo, é um preço que topo de onde foi negociado o papel, de onde as ações foram negociadas, é um preço que foi muito bem valorizado no passado. Então, se você está fazendo uma negociação e você tem um histórico de negócio que está vendo que o que mais pagaram por uma determinada coisa foi R$ 8,77. Quando você chega nesse nível de preço, na sua cabeça, o que você vai imaginar? Que está num momento bom de vender também, porque foi o mais caro que já pagaram nesse papel. Então a gente teve aqui, há um pouco de tempo atrás, né? A gente teve aqui uma correção. E também uma outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, que sempre que vocês estiverem observando uma cotação de um ativo, presta muita atenção nisso daqui. Olha, normalmente, movimentos muito agressivos... Opa! Caiu o microfone aqui. Desculpa aí, galera. Normalmente, movimentos muito agressivos, ou para cima ou para baixo, eles tendem a não ser muito duradouros, que foi o que aconteceu aqui, ó. A gente teve um movimento muito forte para cima e logo ele corrigiu, porque acontece uma distorção de mercado. O que é um movimento que é duradouro? Normalmente movimentos duradouros são movimentos em 45 graus e pequenos, assim, pequenos. Corrige um pouquinho, volta, pequenos, subindo. Normalmente esses são movimentos constantes e duradouros. Agora, movimentos fortes e agressivos, ou para cima ou para baixo, eles tendem a não continuar muito, porque isso acontece muito e o mercado entende como uma distorção do mercado. A galera se excede nos ânimos, entendeu? Então a gente está tendo aqui uma briga para poder passar por essa resistência, né? Normalmente a gente tem esse movimento, bateu, voltou, a galera começa a vender porque chegou nesse topo aqui. E agora nós estamos tendo uma reacumulação. Tivemos uma acumulação nessa região aqui de baixo, né? O mercado disparou, muita gente realizou nessa região aqui de cima, beleza? E agora a gente está tendo uma reacumulação para poder passar esse topo aqui, que é o que eu acredito, é o que eu estou esperando no momento.
e eu comprei as minhas ações, estou com elas guardadinho no bolso. E vocês podem ver que uma coisa interessante, que a cada dia que passa, a cada pregão, o papel ele cai menos, ele vai buscar menos fundo. Por exemplo, aqui ele foi, corrigiu, primeira correção. Espera aí, o papel foi, corrigiu, primeira correção. Aqui foi novamente, corrigiu, a segunda correção foi mais acima, está indo novamente e uma outra correção mais acima ainda, está indo novamente e uma correção mais acima ainda, e ele está acumulando forças para que, na minha opinião, ele rompa isso daqui e siga em diante. A gente tem agora uma outra coisa que é interessante dar uma olhada, é sobre a questão de acumulação de papéis, que eu costumo sempre falar com a galera para dar uma conferidazinha, que é no OBV. O movimento está confirmando? Está confirmando? Olha só o encarteiramento de papéis. A empresa, a cotação está subindo e o OBV também está subindo. Então quer dizer, a gente não tem uma situação de grande desencarteiramento de papéis jogando aqui para baixo. Isso daqui, galera, foi essa questão aqui, olha, que aconteceu com esse OBV, foi no dia da troca de comando do Pão de Açúcar pelo Samuel, pelo Michel Klein lá. Então aconteceu uma distorção aqui, porque é lógico, houve um leilão, eu estava assistindo o leilão no dia, né? E aconteceu essa mudança aqui, porque ele mede o nível de negócios no dia. A gente tem aqui essa barra de volume gigantesca aqui, ó. Foi um negócio bilionário esse negócio, certo? Então a gente tem essa distorção, mas vocês observam que logo depois a galera começou a encarteirar o ativo. E o ativo então está subindo. Então, na minha opinião, é basicamente isso aí. Grande abraço aí para vocês. Uma outra questão importante que eu esqueci de falar aqui. Deixa eu diminuir isso daqui. A gente dá um giro também pelas corretoras, né? Eu vou abrir aqui a Via Varejo para a gente dar uma checada. Eu tenho aqui, deixa eu conferir aqui os últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, quais foram as corretoras que mais têm o papel, que mais adquiriram, que mais o saldo positivo e o saldo negativo, as maiores compradoras, os maiores vendedores. A gente tem aqui como os maiores compradores a XP, a Credi e o Banco Bradesco. E os maiores vendedores, JP Morgan, BTG e Tullet. Aí aqui a gente tem o gráfico mostrando os maiores compradores. Claramente aqui é a XP, né? Comprou bastante coisa da Via Varejo. E na outra ponta a gente tem o JP Morgan. Uma está quase 19 milhões de ações aqui. E a JP Morgan está entre 9 e 10 milhões vendido. Quer dizer, eles compraram, o maior comprador comprou muito mais do que o maior vendedor. Então a XP está praticamente carregando a Via Varejo no colo aí, né? Os participantes da XP. Que, diga-se de passagem, a XP ela tem um perfil de corretor de varejo, de alguns fundos, né? E não é uma corretora normalmente de players estrangeiros, como o JP Morgan. A JP Morgan, Tullet, Goldman, tem um perfil de players, de participantes estrangeiros, UBS, que são participantes que normalmente têm uma quantidade de capital muito grande, né, que atuam por essas corretoras. Já outras corretoras como Rico, Clear, tem um perfil Terra, tem um perfil mais Mirai, tem um perfil mais de pessoa física, Banco Inter. E você acompanhando o Times in Trade, você consegue observar pela agressão do Times in Trade, como é que é feita essa agressão, se é em tempo certinho, porque caracteriza um robô, se é espaçada, a quantidade de lotes, quantos são.
você consegue ter uma noção de quem é que está comprando papel. E se gente grande está comprando papel, qual é a ideia? É você ficar ao lado de gente grande. Entendeu? É você sempre procurar ficar ao lado de gente grande. Valeu, galera? Então, basicamente é isso daí. Um abraço aí, beijo no coração.